Olá, eu sou Cláudia Weiman e a palavra-chave de hoje é racismo. Eliabe Vicente é pai de criança de 12 anos, vítima de racismo em supermercado de Florianópolis. Projeto de horário livre no comércio é rejeitado em segunda votação, mas pode voltar para a discussão. Pai denuncia racismo sofrido pela filha de 12 anos em um estabelecimento em Florianópolis. A criança foi revistada por uma segurança na Angeloni. Confira na matéria de Jana Machado e Rosângela Abião de Assis. Eu estou fazendo esse vídeo para registrar o quanto que eu estou machucado e triste com o que aconteceu com a minha filha na rede de supermercados Angeloni, no bairro de Capoeiras, em Florianópolis. A minha filha tem só 12 anos, foi com o irmão de 9 anos no Angeloni e passou pelo setor para experimentar maquiagem que está lá disponível para todas as pessoas. E quando ela passou com a compra no caixa, uma moça veio seguindo ela e falou alto para todo mundo ouvir: "Quero ver se ela vai pagar pela maquiagem que ela pegou." Minha filha não pegou nenhuma maquiagem, só experimentou, como todas as pessoas experimentam num setor que está disponível para isso. Não bastando esse constrangimento, essa moça dessa rede de supermercados seguiu a minha filha até o banheiro, quando minha filha estava olhando o cabelo, e falou: "Ué, você não vai devolver? É melhor você devolver o que você pegou, porque tem policiais lá fora te esperando." Ou seja, além de expor a minha filha, que é uma criança de 12 anos, no caixa, para que todo mundo ouvisse, ela coagiu minha filha dentro do banheiro, perseguiu e dentro do banheiro perguntou se minha filha não ia devolver o que minha filha pegou. Ou seja, minha filha não tinha pego nada, simplesmente experimentado a maquiagem. Ao assistir o vídeo, ao ler a carta do pai, a ter a informação que em Itapema as crianças negras estão sendo algemadas pela polícia, porque tem uma incursão da polícia num determinado lugar, que é um espaço da grande maioria são sujeitos e sujeitas negras, e as crianças, ao se rebelarem, ao ver aquela ação, as crianças também são tomadas com violência pela polícia, e isso me deu a impressão de que a gente volta atrás, né, dá passos atrás, né, os 180 anos de libertação, entre todas as aspas, não foi o suficiente ainda. E pensar que quando a gente traz o debate da questão racial, não é só o xingamento, né, não é por si, não se esvazia no xingamento de me chamar de macaca, de negra fedida, enfim, ele não se esvazia aí, ele vai para o plano do psicológico, porque o que essa menina e que todas as outras crianças negras sofrem todos os dias não é só o xingamento, mas é a pressão psicológica de uma sociedade racista, porque é reduzir a criança num espaço. Essa criança não pode sair em determinado lugar porque ela vai ser atacada, porque tem uma coisa que é signo, o que a gente traz na nossa pele são signos, antropologicamente falando, e esse signo diz exatamente o que você pode e o que você não pode nessa sociedade. Quando você vê um pai falando, e eu me coloco no lugar desse pai, de que sua filha sofreu uma tamanha violência ao ser exposta daquela forma e depois de ser revistada, uma criança de 12 anos. E se a criança de 12 anos é revistada dentro do supermercado, então imagina na periferia. E a gente vive isso lá, porque eu moro na periferia. E o meu filho com 12 anos de idade descendo a pracinha da Tilinha, que todo mundo conhece que é a pracinha dos bombeiros, que é o único lugar que eles tinham para jogar bola. E eles desceram correndo, os meninos pretos, né, da comunidade de cima, e a polícia parou e mandou eles levantar a blusa para ver o que eles tinham debaixo da blusa. Quando se fala de corpos negros, você tem um perfil do que é ladrão, do que é bandido, do que é traficante, enfim, toda aquela carga pejorativa que tem sobrecai sobre os corpos negros. E a gente prova todo dia isso. Hoje foi essa menina de 12 anos, ontem foi o meu filho, né? Essa semana foram os meninos e as meninas daquela cidade, né, de Itapema. Todo dia é um corpo negro, ou que tomba,
ou que é violado. A advogada Lorena Duarte concedeu um parecer jurídico sobre o tema com foco no racismo e discriminação. O que esse pai relata é, infelizmente, uma situação cotidiana. Ser perseguidos em lojas, shoppings, supermercados, farmácias, sobretudo as elitistas ou localizadas em bairros mais abastados, é uma realidade cotidiana sempre denunciada pelos movimentos negros e que toda pessoa negra conhece muito bem. Como lembra sempre a antropóloga Kawane Maia, nós frequentemente adotamos uma série de condutas para transitar nesses espaços, evitar andar em cantos nas lojas ou atrás de araras, deixar as mãos sempre à vista e evitar mexer em bolsas e mochilas dentro desses espaços e sair deles com as notas fiscais nas mãos e à mostra. Tudo para evitar o constrangimento e a violência pela qual essa criança passou e que nós conhecemos bem. No entanto, o fato de ser uma violência cotidiana não torna essas violências toleráveis. Essas são violações da lei. Quando alguém presume que uma pessoa vai furtar ou furtou mercadorias baseado em quem a pessoa é, isso é um caso de discriminação. Quando essa discriminação acontece baseada na raça, é um caso de discriminação racial, que é crime punível com reclusão de 1 a 3 anos e multa conforme artigo 20 da Lei 7.716/89. Imprescritível e inafiançável. Se além de presumir isso, a pessoa ainda propaga imputação do furto ou de qualquer outro crime ou característica pejorativa, injuriosa, com base na raça de outra pessoa, isso configura ainda outro crime, o de injúria racial, previsto no artigo 140 do Código Penal. E se tratando de uma criança de 12 anos, se aplica ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele prevê que é crime punível, com detenção de 6 meses a 2 anos, privar uma criança de sua liberdade, apreendendo-a sem que ela esteja flagrantemente cometendo um ato infracional, como é o caso. Há ainda os desdobramentos na esfera civil, já que há um nítido dano moral envolvido na violação de direitos fundamentais de uma criança e, consequentemente, da família que, invariavelmente, lida com essa violência. E se não há, por parte da empresa, esforço efetivo em coibir esses casos, sabendo que eles existem e se repetem cotidianamente, há aí também uma conivência que gera responsabilidade civil e obrigação para indenizar, na minha opinião. O que nós sabemos é que o fato de isso ser uma violência cotidiana e compartilhada por pessoas negras em todo o país revela que, de maneira geral, não apenas as empresas não se esforçam em coibir essas condutas, como frequentemente as estimulam ou até mesmo as exigem por parte dos seus empregados. Empresas não são entidades imateriais, elas são feitas e dirigidas por pessoas. Alguém concreto toma as decisões sobre o treinamento e atuação dos empregados, sobre quem deve ser foco de atenção da segurança, sobre como deve proceder o empregado em cada caso. E em um país racista como o nosso, pessoas negras têm muito maior dificuldade de ocupar os espaços de direção dessas empresas. Assim, muitas dessas empresas são dirigidas por pessoas que só têm uma perspectiva das relações raciais no Brasil, a perspectiva branca. Enquanto isso for uma realidade, as empresas continuarão violando direitos fundamentais das pessoas negras no Brasil e nós continuaremos andando pelas lojas com as mãos na cabeça. O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14 horas, no portal do Zacato. Foi rejeitado em segunda votação por 8 votos a 3 e 1 abstenção o projeto de lei encaminhado pelo Executivo sobre a implantação do horário livre no comércio de São Miguel do Oeste. Durante a tarde de terça-feira, alguns empresários que apoiam o horário livre se reuniram com os vereadores na tentativa de que o projeto fosse aprovado. Esse foi um dos motivos que levou à mobilização de trabalhadores e trabalhadoras ao plenário. E vem esse projeto agora querer praticamente deixar todo o poder à mão do prefeito para a questão de regulamentação do horário de trabalho do comércio. Teoricamente isso é possível, o poder municipal tem a possibilidade de regulamentar isso, cabe sim aos vereadores discutir isso. Então, teoricamente o poder poderia fazer isso, mas não podemos aceitar de forma alguma que os empregados e as representações dos empregados, os sindicatos, a sociedade
na discussão disso, para ver se realmente é o que o município quer, e a gente sabe que não é isso que o trabalhador quer. Os pequenos, os médios, eles não vão ter perna para colocar funcionários em dupla jornada ou fazer revezamento, isso. Então, é isso que vai acontecer. Então, empresas grandes que têm condições, eles talvez possam conseguir, mas senão não vão conseguir fazer, né? Então, isso já é confirmado que até empresários que estão contra o horário livre do comércio, então eles não têm como contratar mais pessoas para ter horário ou fazer a escala de horários com os funcionários. O que está se projetando é que os trabalhadores e trabalhadoras vão trabalhar muitos anos a mais e já começando desde uma idade mais precoce, nos horários extensos como estava proposto, acredito que ninguém irá conseguir se aposentar. E São Miguel do Oeste, neste momento, não comporta ainda esse tipo de estrutura de atendimento. Acredito que temos outras coisas bem mais prioritárias no momento, né, do que estender horários. Eu acompanho bastante as sessões do Legislativo em São Miguel do Oeste e a gente tem um conhecimento que esse projeto só está na casa tramitando por causa da imposição de uma grande rede que era para se instalar na nossa cidade de São Miguel do Oeste, que seria a rede Avan. Que como a Avan ela tem esse horário livre, porque é uma grande empresa, textuário, vestuário, ela precisa desse horário para poder vender. E a Avan ela tem potencial para manter uma loja aberta das 10 da noite às 10, das 10 da manhã às 10 da noite. Então esse projeto visa somente a beneficiar essa empresa ou outras empresas maiores. E no meu ponto de vista, a nossa cidade de São Miguel do Oeste, mesmo sendo uma cidade polo, ela ainda é uma cidade pequena. E aqui nós temos muitos empresários pequenos ainda, né? São proprietários de lojas com 2, 3 funcionários, mercados com 3, 4, 5 funcionários. A vinda de uma grande rede para São Miguel do Oeste não comportaria a existência dessas outras menores, o que para nós causaria demissão de muitos funcionários. Após ser rejeitado em segunda votação, o projeto não poderá voltar à Câmara de Vereadores pelas mãos do Executivo no período de 1 ano. No entanto, os próprios vereadores podem formular um novo projeto e colocar esse assunto novamente em pauta. Um dos argumentos utilizados por alguns vereadores é o fato de que em Maravilha e Chapecó esse horário está em vigor. Representantes sindicais explicam que nesses municípios muitos trabalhadores têm a legislação trabalhista desrespeitada e denúncias já foram encaminhadas, inclusive, ao Ministério Público. O projeto do horário livre, gente, ele não é só uma questão de trabalhar ou não até 22 horas ou uma da manhã, que seja, ele interfere diretamente em toda a vida do trabalhador. Tanto na relação trabalhista como familiar, a relação do trabalhador com a própria sociedade. É claro que, como foi colocado, não pode se desrespeitar a legislação trabalhista, né? São uma carga horária de 8 horas, mas que infelizmente em grande parte do comércio hoje não é respeitada. Se altera o contrato de trabalho, né? O trabalhador não deixa de trabalhar num certo período do dia e vai ter que trabalhar à noite. De qualquer forma, ele vai ficar à disposição da empresa o dia todo e mais um período da noite. Então, aliado às questões assim que são palpáveis, não temos creche para as 18, as creches na verdade às 17h30, os pais são obrigados a retirar seus filhos. A gente sabe que não vai ser a última vez que isso voltará para a Câmara ou de alguma outra forma, né? Esse é um enfrentamento neoliberal que vem, né? A necessidade do capital que vem e em detrimento da questão da retirada de direitos dos trabalhadores. Mesmo reconhecendo que o município de Chapecó é muito maior do que esse, não tem nem compensação, mas dizer que a gente é contra o horário livre porque nós temos experiência, nós temos conhecimento e vivemos no dia a dia. O horário livre até pode vender no domingo ou uns dias extra que eles queiram, mas na semana não existe venda, é uma transferência de venda. É claro que o capital sempre busca para que o horário seja a liberdade deles. Mas o trabalhador, Chapecó, por exemplo, que nós temos, o trabalhador não ganha por isso. Aí ele vai ter uma folga na semana, ele vai ficar no dia do seu descanso, seu lazer, distante dos seus familiares, e as vendas não é aquilo que a gente sonhava, não é aquilo que os patrão pensam que tem.
Porque se nós vivemos numa sociedade onde que existe a democracia, devia de respeitar o direito das famílias. E aí se fala em tantas ações de delinquência, assim, que é desumano, é roubo, é isso e aquilo, tudo tem a ver. Por quê? Porque quando se libera um horário livre dentro do município, a família fica sem ter o pai ou a mãe, não tem o dia, nem um domingo. Então fica numa situação meio fora do normal. E aí a gente faz uma pergunta, e a gente sempre constatou como representante de uma categoria. Por que é só o comércio que tem que ficar livre? A prefeitura vai abrir suas portas para funcionar normal? Ou a Câmara de Vereador vai fazer as suas audiências, vai trabalhar normal? Os bancos, o correio, por que só a classe do trabalhador que tem que ser oprimida? Por que os trabalhadores têm que enfrentar esse desafio? Só eles mesmos para estar vivendo essa vida. Alguns vereadores também mencionaram que a juventude está preocupada com o horário livre, pois não quer trabalhar. Um dos representantes de 2 coletivos de juventude, Tyson Bedin, contesta essa visão que, segundo ele, é meritocrata e excludente. É um discurso que a gente já esperava, porque ele vem de pessoas que costumeiramente defendem essa proposta, por causa que ela despreza a condição que a Constituição Federal de 88 nos coloca de poder viver com acesso à saúde, ao lazer, à educação de qualidade e gratuito. Hoje nós estamos vivendo um período que estão privatizando instituições de ensino, que estão privatizando a previdência, que ridículo, né? Mesmo com estudos de locais que deram errado no mundo. E então temos bastante pessoas que são influentes na nossa sociedade que pensam nessa perspectiva, né? E o discurso foi assim, as pessoas estão com medo de trabalhar. Gente, é ridículo, a juventude do campo está saindo do campo para trabalhar para a cidade e achando que no campo não tem mais condições de vida, porque de fato não estão tendo condições, políticas públicas que atendem essa realidade. E elas vêm para a cidade, e daí vêm para a cidade trabalhar onde? No comércio, vêm trabalhar na indústria ou nos terceiros, né, que também abrange esse projeto aqui. E São Miguel é uma cidade polo, isso vai atingir toda a região. Então, os camponeses dos municípios vizinhos vão ser afetados aqui, por mais que hoje muitos não tenham essa compreensão. É muito infeliz essa fala, que esse sistema de todo mundo trabalhar mais e desonerar os empresários resolveria os problemas sociais do município, né? O JTT vai ficando por aqui. Apoie o jornalismo local e independente. Acesse as nossas redes e saiba como contribuir com os jornalistas do campo popular. Desacato 12 anos. Utopia e resistência. Tchau, gente!